onça, veado, poesia e bordado. De Fábio Sombra, com bordados de Sabina Sombra, editora Moderna. Sumário: O Poeta e a Bordadeira, página 6. 1. Anta, página 8. 2. Ariranha, página 10. 3. Bicho Preguiça, página 12. 4. Capivara, página 14. 5. Gambá, página 16. 6. Jacaré, página 18. 7. Lobo-guará, página 20. 8. Mico-leão dourado, página 22. 9. Onça-pintada, página 24. 10. Paca, página 26. 11. Coati, página 28. 12. Queixada, página 30. 13. Sucuri, página 32. 14. Tamanduá, página 34. 15. Tatu, página 36. 16. Veado, página 38. Saiba um pouco mais sobre os animais da fauna brasileira, página 40. O que são versos de cordel? Página 45. Como surgem as ilustrações bordadas? Página 46. O Poeta e a Bordadeira. Os livros da série Adivinhas Bordadas são resultado do feliz encontro entre o poeta Fábio Sombra e sua esposa, a ilustradora tcheca Sabina Sombra. Os dois se conheceram em Praga no ano de 1998, na época em que Fábio trabalhava na área de turismo e viajava frequentemente para a Europa. Sabina nunca havia trabalhado com ilustrações ou bordado até que no ano de 2011, conversando sobre as ilustrações de uma série de livros sobre folclore que Fábio estava escrevendo, ela recordou-se que na infância havia aprendido a bordar com a sua avó materna. Na mesma hora, uma ideia surgiu. Fábio transferiu o risco de uma das ilustrações que estava produzindo, uma bandeira de folia de reis, para um quadro de tecido e, após comprarem linhas e agulhas, Sabina bordou aquela primeira ilustração. Aos poucos, novos bordados foram surgindo, até que, no final do mesmo ano, o casal apresentou o projeto da série Adivinhas Bordadas à editora Moderna. Nestes livros, o poeta criou adivinhas em versos de cordel, cujas respostas são fornecidas pelas imagens bordadas por Sabina. Os 3 volumes da série apresentam ao leitor um verdadeiro desfile de animais, aves e frutas da nossa terra. Ela tem o corpo enorme, mas parece uma jamanta. Gosta de água e se alimenta só de mato e só de planta. Qual será mesmo seu nome? Acertou quem disse a anta. Ela mergulha no rio e o almoço logo apanha. Um bom peixe saboroso, um dourado ou uma piranha. Quem é essa pescadora? O seu nome é Ariranha. Quem caminha lentamente perde o trem e perde a missa, mas não sei andar depressa e por isso com justiça tenho um nome divertido. Eu sou o bicho preguiça. Ao sentir-se ameaçada, ela pula e já dispara.
rumo às águas de algum rio, pois é nadadora rara. Além de nadar, mergulha muito bem a capivara. Mas que bicho estranho é esse? E o seu nome qual será? Tem no início a letra G e no fim a letra A. Um mau cheiro forte assusta quem se mete com o gambá. Do que a forte onça pintada, ele é mais feroz até. Vive sempre perto d'água. Quem será? Que bicho é? Tem bocão e couro grosso. Esse tal de jacaré. É um lobo diferente, como outro igual não há. Muito tímido e magrelo. Quem é ele? Quem será? Com suas pernas tão compridas, ele é o lobo-guará. Não sou primo do leão, nem sou dele aparentado, mas por ter bela pelagem, sou perseguido e caçado. Vivo à beira da extinção, sou o mico-leão dourado. O meu couro tem manchinhas, tenho cor amarelada. Nas florestas brasileiras, sou temida e respeitada, pois ninguém quer criar caso com a feroz onça pintada. Ela corre pela mata quando um predador a ataca. Sua escolha é sempre a fuga, pois na luta ela é a mais fraca. Listras brancas tem o corpo desse bicho que é a paca. Ele vive em grandes bandos, bicho igual eu nunca vi. Tem o rabo listradinho e vou perguntar aqui. Quem é esse narigudo? Com certeza é o Coati. Se você diz que eu sou porco, respondeu de forma errada. Posso até ser da família, mas o mato é minha morada. Tenho os pelos de cor negra e me chamam de queixada. Entre as cobras brasileiras, grande mesmo é essa aqui. Vive em rios e lagoas e uma delas eu medi. Tinha mais de 5 metros. Essa enorme sucuri. Lá vem ele com sua tromba, procurando lá e cá. Quando avista um formigueiro, fica alegre e diz ha-ha, pois formigas são o almoço do guloso tamanduá. Tem um casco que me cobre e sem ele eu fico nu. Eu pareço um carro forte, reforçado pra chuchu. Moro e vivo num buraco. Quem sou eu? Sou o tatu. Ele vive em campo aberto, nas pastagens do cerrado, e por todo o Pantanal facilmente é avistado. Na cabeça tem 2 galhos, são os chifres do veado. Saiba um pouco mais sobre os animais da fauna brasileira. Anta. Uma anta adulta chega a pesar mais de 330 quilos. Esse animal tem o nariz em forma de uma pequena tromba e o corpo recoberto por pelos curtos de cor acinzentada. Seu couro é muito grosso e resistente. Vive em florestas úmidas, sempre na proximidade de rios e cursos d'água, onde toma vários banhos ao longo do dia. Além de ser excelente nadadora,
A água e a lama servem para livrá-la de carrapatos, moscas e outros parasitas. Alimenta-se de capim e plantas aquáticas. As antas costumam se esconder durante o dia e preferem sair à noite para pastar. A ariranha é a maior espécie de lontra do mundo. As ariranhas vivem em buracos que escavam nos barrancos dos rios, principalmente no Pantanal e na Amazônia. Tem o pelo escuro com manchas brancas no peito e no pescoço. Os maiores exemplares chegam a alcançar o peso de 30 quilos. As ariranhas vivem em bandos que variam de 5 a 10 animais. Ao sentirem-se ameaçadas, podem se tornar muito agressivas e atacam até mesmo o ser humano. Bicho preguiça. As preguiças ou bichos preguiça são mamíferos bastante curiosos, peludos, de cor acinzentada e com longas garras. Esses animais passam a maior parte do tempo dependurados nos galhos das árvores, com as costas voltadas para o chão. Seus movimentos são muito lentos e foi esse comportamento que deu origem ao seu nome. Sua alimentação consiste em brotos de árvores, principalmente os das embaúbas, espécie muito comum na Mata Atlântica. A defesa da preguiça é a sua camuflagem. Em seus pelos cresce uma espécie de alga verde que a ajuda a se confundir com as folhas e os ramos ao seu redor. Capivara. Esse imenso roedor, o maior do mundo, está sempre por perto dos cursos d'água e de áreas alagadas. Os maiores exemplares chegam a pesar até 80 quilos. As capivaras são excelentes nadadoras e, quando perseguidas, conseguem ficar por um bom tempo submersas. Aqui no Brasil, são encontradas principalmente na Mata Atlântica, na Amazônia e no Pantanal mato-grossense. Vivem em grandes bandos e se alimentam de capins e plantas aquáticas. Gambá. Os gambás são animais que medem cerca de 40 centímetros de comprimento e possuem uma longa cauda. Eles têm hábitos solitários e preferem sair à noite em busca de alimento. Sua dieta inclui raízes, frutos, insetos, lagartos, ovos, filhotes de aves e até mesmo caranguejos nos manguezais. Os gambás se movimentam com lentidão, mas sobem muito bem em árvores. Como defesa, exalam um líquido mal cheiroso que costuma afugentar seus inimigos. São também muito resistentes ao veneno de diversas espécies de cobras. Jacaré. Aqui no Brasil existem várias espécies de jacaré. O jacaré de papo amarelo, o jacaré do Pantanal e, o maior de todos eles, o jacaré-açu. São répteis carnívoros e vivem às margens de rios, lagos e áreas alagadas. Seus principais alimentos são peixes, aves e pequenos mamíferos. Na época das secas, podem caminhar por longas distâncias em terra seca até encontrar outra fonte de água e de alimentos. Lobo-guará. O lobo-guará é o maior membro da família dos canídeos na América do Sul.
magro e de pernas bem compridas, vive nas áreas do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga e em alguns trechos da Mata Atlântica. Os guarás preferem caçar à noite e suas presas favoritas são pequenos mamíferos, roedores e frutos, principalmente os de uma planta chamada lobeira. Se não comê-las, os lobos costumam morrer de complicações renais causadas por vermes. Apesar de sua aparência assustadora, os lobos-guarás são tímidos e evitam estar na presença do ser humano. Mico-leão dourado. Espécie raríssima de mico encontrada na natureza somente em alguns poucos trechos da Mata Atlântica. Tem ao redor da cabeça e do pescoço uma bela juba formada por pelos de cor amarela e tons de dourado. Os micos-leões sobrevivem de uma dieta de insetos, frutas, aranhas e pequenos lagartos. Os machos ajudam as fêmeas na criação dos filhotes, alimentando-os e carregando-os em suas costas. Em virtude da caça e da destruição das matas onde vive, hoje o mico-leão dourado é uma espécie que corre grande risco de extinção. Onça pintada. As onças pintadas são carnívoros de grande porte e notáveis caçadoras. Habitam nossas florestas tropicais, mas também se adaptam bem ao cerrado, à região do Pantanal e até mesmo ao semiárido nordestino. São excelentes nadadoras e têm hábitos solitários. A mordida dela é poderosa e consegue perfurar até mesmo o casco das maiores tartarugas. As onças são hoje espécies ameaçadas de extinção, não só em virtude da caça, suas peles têm alto valor comercial, mas também pela ação de fazendeiros que as têm como ameaça aos seus rebanhos. Apesar de feroz, a onça raramente ataca o homem. Paca é uma espécie de roedor encontrada em quase toda a América do Sul. Tem o pelo avermelhado com manchas brancas em forma de riscas. Costuma fazer suas tocas perto de rios e cursos d'água, e nelas passa o dia dormindo e se ocultando de predadores. Ao cair da noite, sai em busca de folhas, capim e frutas. A paca é um animal muito perseguido devido ao excelente sabor de sua carne. Por caminhar sempre pelos mesmos trilhos ou carreiros abertos na mata, ela se torna vítima fácil para os caçadores que a esperam de tocaia. Quati. Na língua tupi, quati significa nariz comprido. Uma das características mais marcantes desses pequenos animais. Suas caudas também são bem longas e recobertas de anéis de cor marrom escura ou preta. Vivem em grandes bandos nas florestas tropicais, no Pantanal e no Cerrado. Comem praticamente tudo o que encontram: frutos, minhocas, insetos, ovos e filhotes de passarinho. Ao cair da noite, sobem em árvores e lá se enrolam como felpudas bolas de pelo. Queixada. Esses animais de cor negra e pelos brancos no pescoço vivem em bandos de, às vezes,
mais de 100 animais. Alimentam-se de plantas, raízes e brotos e podem ser muito perigosos quando se sentem ameaçados. O bando ataca seu agressor com grande ferocidade e a única salvação está em correr para um lugar mais alto ou subir em alguma árvore. São muito comuns no Pantanal do Mato Grosso e em áreas do Cerrado. Sucuri. A sucuri ou anaconda é uma das maiores espécies de cobra da América do Sul. Vive sempre próxima aos cursos d'água e é muito boa nadadora. Não possui veneno e mata suas presas apertando-as e sufocando-as com seus potentes músculos. Já foram documentados exemplares com mais de 8 metros de comprimento. Tamanduá. Em inglês, os tamanduás são chamados de anteaters, ou seja, comedores de formiga. O nome é bem apropriado, já que formigas e cupins constituem seus alimentos preferidos. Ao encontrar um formigueiro ou cupinzeiro, esses animais primeiro escavam um buraco com suas fortes garras. Nele, enfiam seu nariz em forma de tromba e vão recolhendo os insetos com sua língua pegajosa. Os tamanduás são animais solitários e somente são vistos aos pares na época do acasalamento. Tatu. São pequenos mamíferos que possuem corpo recoberto por uma forte armadura óssea, habitam os campos abertos, os cerrados e as matas úmidas. Com suas grossas unhas cavam buracos na terra em busca de abrigo e proteção contra predadores. Com as unhas também revolvem formigueiros e cupinzeiros em busca de alimento. No Brasil, existem diversas espécies como tatu-galinha, tatu-peba, tatu-bola e até mesmo o raríssimo e gigantesco tatu-canastra, que chega a medir até 1 metro de comprimento. Por ter a carne muito saborosa, os tatus são caçados ilegalmente e já se tornaram raros em muitas regiões do Brasil. Veado. Existem diversas espécies de veados no Brasil. O veado campeiro, representado na ilustração deste livro, tem o pelo amarelado, com a barriga e partes das pernas cobertas de pelos brancos. Vive em áreas descampadas no Cerrado e no Pantanal. É ágil e, ao correr, consegue atingir velocidades próximas de 70 km por hora. É também grande saltador. Vive geralmente sozinho ou em grupos de, no máximo, 3 animais. O que são versos de cordel? As adivinhas deste livro foram todas escritas em forma de versos de cordel. Durante muito tempo, esse tipo de poesia foi vendido em feiras e mercados de rua e os textos eram geralmente impressos em folhetos de papel barato e amarelado. Posteriormente, o cordel passou a existir também em edições mais coloridas e bem cuidadas. Porém, o importante é que, mesmo nesses formatos mais modernos, o poeta deve seguir prestando muita atenção à métrica, ritmo,
dos versos e a escolha das rimas que coloque em suas obras. O termo literatura de cordel tem uma origem interessante. Nas feiras medievais e em muitos mercados no Nordeste do Brasil, os vendedores de folhetos penduravam suas obras em barbantes ou cordéis esticados entre duas árvores ou entre dois postes. Como surgem as ilustrações bordadas? Fábio Sombra conta que, uma vez escolhido o tema, começamos a pesquisa para encontrar as imagens que utilizaremos como modelos para a criação de nossos próprios desenhos. Pesquisamos em livros, pinturas, na internet e, em muitos casos, produzimos as nossas próprias fotos de referência. Recentemente, por exemplo, viajamos ao Pantanal de Mato Grosso e, cada um com sua câmera, produzimos uma grande quantidade de fotografias de pássaros e animais que nos serviram como modelos para os bordados. Fábio continua. A seguir, as imagens são desenhadas no papel. É nessa etapa que estudamos a melhor maneira de transportá-las para a imagem visual do bordado. Com lápis de cores, definimos as áreas de sombra, o colorido e até mesmo uma primeira sugestão para os tipos de pontos e para a direção das tramas. Em seguida, Sabina explica. Os riscos são transferidos para o tecido por meio de um papel carbono especial e então começa o verdadeiro trabalho de bordar. Após selecionarmos e etiquetarmos as cores das linhas que entrarão em cada imagem, eu estico o tecido em um bastidor de madeira e inicio o trabalho, que é 100% manual. Algumas das imagens, dependendo de sua complexidade, chegam a levar até 4 ou 5 dias para serem concluídas. A técnica de bordar. Nas palavras de Sabina, o estilo de bordar essas ilustrações nada tem em comum com os trabalhos em pontos de cruz, em que os desenhos são reduzidos a formas geométricas e bordados em uma tela quadriculada. A técnica que uso é conhecida pelo nome francês de, que significa literalmente pintura de agulha. É um tipo de bordado livre, onde a agulha realmente funciona como um pincel. Já as cores das linhas simulam nuances de tintas. É uma técnica que permite criar belas transições de sombras, degradês e volumes. Bordado europeu ou brasileiro? Apesar do aprendizado com sua avó de origem austríaca, os bordados de Sabina Sombra têm muito a ver, por exemplo, com os trabalhos das bordadeiras de algumas regiões de Minas Gerais. O bordado popular brasileiro também preserva a tradição dessa modalidade de bordado livre, que consegue muito bem retratar o colorido de aves, flores e animais.